né? O que cai mais dos princípios. E não tem princípio que cai mais, mas tem malware que cai mais, que é esse cara aqui, o ransomware. Tem diversas questões no Q-Concurso e em outras ferramentas falando do ransomware. O que é esse cara? E o bom é que ele tem características únicas, só dele, então não vai confundir nada. Ele é o sequestrador de dados. Ele é o programa que bloqueia o acesso a dados do computador, criptografando arquivos, exige um resgate para descriptografar esses dados, e geralmente esses resgates é solicitado criptomoeda. Basicamente, quando você chega em determinado dia lá na empresa que você trabalha, que liga o computador, aparece a mensagem na tela. Seus dados foram criptografados e temos essa conta de Bitcoin aí, criptomoeda Bitcoin, seria uma delas. E nós queremos que em 48 horas vocês depositem lá 5 Bitcoins. Basicamente isso que acontece em todo ataque com ransomware. Ele entrou no nosso computador, ele vai pegar nossos arquivos, criptografar. E o que é criptografar? É tornar aquilo ilegível. A gente vai ver que existe nosso arquivo lá, esse arquivo aqui de aulas de segurança da informação. Quando eu dou 2 cliques nele, ele não vai abrir. Porque ele está criptografado. Ele não vai funcionar, só vai funcionar com a permissão do cara que criou o ransomware. Então, todos os dados, é como se os dados do nosso computador estivessem empacotados e que a chave desse pacote, quem tem é quem criou o ransomware. Certo? Aí vamos lá. A banca, como a banca já cobrou essas características que tem em tela, ela vai dizer o seguinte, talvez para vocês. E aí eu vi uma questão de 2021, cobrou isso. Como que uma empresa pode se precaver de um ransomware? Aí estava dizendo lá nas alternativas. Quando acontece um ransomware, né? Ela deve pagar o resgate, ela deve pagar pessoas internas ou contratar empresas para descriptografar. Ela saiu dando alternativa na questão. E a última alternativa era deixar, né, meio que perder esses dados e criar uma política de backup. E o que é backup? É você salvar uma cópia. É a empresa criar uma política de backup para que, quando isso acontecer, ele ignore o cara que instalou o ransomware, formate o computador, apaga todos os dados e coloca lá naquele computador os dados que estão salvos em outro local, que é o backup, a cópia de segurança da gente. Então, como é que a gente pode se precaver do ransomware? Criando backups dos nossos dados, salvando nossos dados na nuvem, em outro HD, em outro pendrive, e com isso, se nosso computador for atacado por um ransomware, é só formatar o computador e colocar os dados de novo lá dentro, que você não vai ter prejuízo nenhum. Tá certo? Esse é o bônus aí que eu queria passar para vocês do ransomware. Além desses dados que estão na tela, a prevenção dele é você salvando seus dados em vários locais, fazendo backups. Beleza? E agora vamos fazer uma questão aqui, ó. Enquanto eu tomo um gole de água. Era para ter botado essa questão por último, né? Aí foi sacanagem. Mesmo na hora que eu falo o conceito, eu já boto a questão que era para ter botado depois. Isso é uma questão do CESP, certo? Perceba aí que você só precisa saber do conceito e interpretar a questão. Somente. A questão está errada exatamente por causa desse cara aqui, né? Ela descreveu o ransomware. Isso não é o backdoor. Porque ele falou de quais características que estão lá no slide. Ó, o CESP e as outras bancas, eles não são tão específicos como é quando a gente dá aula. Em que sentido? Ele diz que isso é um ataque. O ransomware é um ataque. O ransomware não é um ataque. Ele é um software malicioso instalado na máquina. Houve uma técnica de ataque para colocar o ransomware lá. Mas o ransomware não é um ataque. Tá certo?
A gente só tem que não levar, às vezes, tanto ao pé da letra o que a banca diz. Se ele falou de criptografar os dados, ficam inacessíveis, pede pagamento pelo resgate, tchau, ransomware. Beleza? Vários responderam aí no chat. Eu espero que quem não respondeu, né, tenha acertado também. Próxima. Eu vou lendo com vocês, porque o tempo está adiantado aí, porque a gente ainda tem alguns assuntos para ver aqui. Ó. Acerca de segurança da informação. Afirma-se. Vamos ver quem está dessas sentenças aqui verdadeiras. Ransomware é um software malicioso que infecta computador, criptografando os arquivos e exigindo um pagamento tal por resgate para descriptografar. Ok. Verdadeiro aqui, ó. 2. A criptografia em dois fatores impede que as credenciais do usuário sejam descriptografadas por terceiros. Isso aqui eu não ensinei para vocês, certo? Aí vai ficar para a próxima aula. Mas entendam que isso aqui está errado. Isso aqui não está certo. Criptografia em dois fatores garante que garante o princípio da confidencialidade. Criptografia em dois fatores garante que o WhatsApp usa, né? Foi o exemplo que eu dei no início. Garante que eu mando uma mensagem para o Wendel e só ele veja e só ele tem acesso. Só que eu não garanto que os dados sejam descriptografados, que pode acontecer sim, de alguém descriptografar os dados. Nada nessa internet, na segurança da informação, nada é 100%. Nada é 100%. Se a questão vem dizendo assim, que impede que as credenciais do usuário sejam descriptografadas. Não. Pode acontecer em algum momento e é extremamente difícil daquela credencial ser descriptografada. Então, quando tem algumas palavras meio alarmistas, de somente isso, independente de qualquer outra coisa, é correto que, é totalmente verdade que, então você já abre o olho aí, tá certo? Que a questão pode estar falando coisa errada. Computadores Apple que rodam o sistema operacional macOS são imunes a vírus. Alguém quer falar sobre esse terceiro ponto? O que é que vocês acham? Computador Apple é imune a vírus? Não. Vocês já viram um computador Apple com vírus? Também não sei. Então, assim, vamos lá. Apple, né, computadores Apple rodando macOS, o eita, o Windows e o Linux são sistemas operacionais que todos eles podem pegar vírus. Todos eles podem pegar vírus. E existe vírus para cada um deles. Por que a gente nunca vê? Por que a gente não tem muitas informações disso? Quem você conhece, Valéria, que tem um computador com Linux? São muitas pessoas ou nenhuma? Linux. Não lembro, não recordo. Só antes tem. Anderson, né? macOS. Alguém tem ou alguém que conhece? Piorou. Pronto. Então, veja só. Eu, na condição de um atacante, eu sou um hacker e quero invadir os computadores. Eu quero criar um vírus para atacar o computador. Eu vou criar um vírus para Windows, para Linux ou para macOS? Windows. Windows. Todo mundo usa o Windows. Até porque se existisse um sistema que fosse imune a vírus, acho que outros sistemas operacionais tentariam igualar o sistema. Exatamente. Então não tem ninguém que seja imune, tá certo? Não tem. Todo sistema operacional pega vírus. Então, computador da Apple que roda sistema operacional são imunes a vírus? Errado. Negativo. Resposta, letra A, como muitos colocaram aí no chat. Próxima. São programas que se autorreplicam e se espalham. Autorreplicam e se espalham
pela rede de computadores. Qual das alternativas corresponde a essa definição? Autorreplica se espalham. Trojan, Warning, adware ou nenhuma das alternativas? B. Exatamente. O Warning, ele se autorreplica, não precisa de executar, e ele se espalha pelo computador ou pela rede. Nesta questão, ele falou só rede. Rede de computadores. Ele não falou um computador específico. E é por isso que a gente não pode levar exatamente ao pé da letra, porque você pode olhar para aqui e dizer assim, opa, o Warning, ele se autorreplica, ele se espalha por um PC e por uma rede. Aqui só fala rede. Não vamos levar tanto ao pé da letra assim, não. Se tem aqui indícios que levam ao Warning e não ao adware e não ao Trojan, então é o Warning. Eles não vão botar muitas vezes todas as características dele aí na questão, tá certo? Outra. É um tipo de malware que impede os usuários de acessarem seu sistema ou arquivos pessoais e exige um pagamento, exige pagamento do resgate para recuperar o acesso. Quais das alternativas abaixo correspondem a essa definição? Letra D aí, ó. A galera tá atenta. Ele não falou aqui de sequestrar dados. Ele não falou de criptografia de dados. Ele falou impedir o usuário de acessar. A mesma banca, ou foi a Quadrix, ou foi o CESP que fez essa questão. Não lembro agora. Veja que eles fazem esse joguinho de termos, mas dá para a gente identificar. Outra. Este malware finge ser um software legítimo para enganar o usuário e abrir as portas para que uma pessoa acesse seu computador ou colete seus dados sem seu consentimento. Essa pessoa, por ter acesso ao seu computador, pode enviar spam, infectar outros computadores e atacar seu servidor. Servidor, deve ter um R ali. Eu copiei exatamente do site de questão. O conceito refere-se a... Vamos colher dados aqui. Este malware finge ser um software legítimo. Lembra do conceito do cavalo de Troia lá? Existiu o cavalo de Troia, o conceito dele é um presente, né? Ele fingiu ser uma estátua. Certo? Então, perceba aí que já tem indícios aí que pode ser o cavalo de Troia. Abre portas. Olha aí, ó. Quem abre portas é o backdoor ou o Trojan backdoor. Só que nessa questão aqui, ele falou que o software fingiu ser legítimo. Então, com certeza, não precisa nem ler o resto da questão, é letra A. Certo? A galera tá acertando geral aí. Vamos terminar de ler a questão, pelo menos? Então, para abrir portas para que uma pessoa acesse seu computador ou colete dados sem seu consentimento, beleza? Pode acontecer isso. Esta pessoa pode ter acesso ao seu computador, olha, um acesso remoto, pode sim, através de um Trojan, né? Trojan Horse aqui, ó, abrir uma porta e entrar lá um bot, por exemplo, que vai ter acesso remoto ao computador. Eles não funcionam sozinhos. Geralmente esses vírus, essas pragas não vão funcionar sozinhos. O atacante vai se utilizar de várias delas, entendeu? Então, pode usar o computador para enviar spams, ou seja, e-mails com propagandas para enganar as pessoas e infectar outros computadores. Cavalo de Troia, beleza? O Trojan Horse aqui, como ele trouxe aqui no fim. E aí, a gente tem outro assunto aqui. Eu queria falar com o Wendel aí e com vocês, porque veja só, esse assunto aqui é tão grande quanto o que a gente viu agora. Estamos aqui na metade do assunto. Ou a gente continua e eu dou uma aceleradazinha aqui, ou a gente deixa para a próxima aula, aí vai a critério de vocês. Porque estava agendado hoje a minha aula com a aula de Anderson, Wendel, né? E são 4h21. Ou eu dava uma acelerada ou eu parava. Falta muito, professor? Falta mais ou menos a metade. Galera, e aí, com vocês? Vocês preferem parar agora e a gente marca outro encontro? Para a gente também aprofundar com calma, né, professor? Até porque foram muitas informações
Tá certo. A gente dá um intervalo agora e daqui já começamos com o direito administrativo ou vocês querem continuar com informática? Vocês que decidem, tá bom? Ó, a gente tá no slide 30. Tem 54, então faltam 24 slides. É melhor deixar para outra hora. A memória já está cheia já de informática, né? Pode ser. Eu fiz muitos slides, quis trazer o máximo de conteúdo possível, porque assim, eu não sabia se vocês já tinham estudado, né? Eu não sabia se vocês, como é que tava, né? Então aqui eu esmiucei mais, né? Eu dei mais exemplos, eu tentei ser mais didático. Quanto à aula, parabéns, professor. Foi uma aula incrível, assim, mesmo quem não gosta de informática, né? Cadê Tamara? Tamara, mesmo quem não gosta de informática, né? Conseguiu aprender, conseguiu gabaritar. Então, assim, a aula foi excelente mesmo. Parabéns, professor. Parabéns, professor Vicente. E, assim, a aula que flui, né? A aula que flui. Então, assim, parabéns mesmo. Vamos marcar outro encontro para você dar continuidade, tá bom? Pronto, show de bola. E o material, por favor, você manda para mim, para o meu WhatsApp, porque eu vou jogar no Drive, tá certo? Pronto, show de bola. Eu vou e mandar... a gente coloca a gente para em ataques, né? E próxima aula que você for ministrar aqui, você pega e começa com ataques, tá bom? Pronto, show de bola. Então eu vou gerar um PDF até aqui, onde eu ensinei, mando para tu e tu manda pro pessoal. Porque aqui tá os conceitos direitinho, né? Quem perdeu de anotar alguma coisa, anota aí e só responder questões. Perfeito. Muito obrigado, viu? Parabéns mesmo. Parabéns aí. Aula muito didática e, assim, excelente mesmo. Os exemplos foram incríveis. Então, assim, parabéns, professor. E o professor faz parte da família Tríade. Galera, bora dar um intervalozinho de 5 minutinhos, tá bom? Para tomar água, um café. E já a gente começa o administrativo, tá bom? Tá bom. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Falou.